Senhores deputados, vamos então retomar os nossos trabalhos. Eu vou pedir depois ao Vice-Presidente Jorge Fão, com quem já falei para ele fazer aqui a minha substituição. Eu tenho uma reunião pelas 16 horas com o gabinete da senhora Presidente da Assembleia e, portanto, vou pedir depois ao deputado Jorge Fão que assegure aqui a minha substituição enquanto tiver que me ausentar. Em todo caso, queria desde já dar as boas-vindas à AJAP, à Associação dos Jovens Agricultores de Portugal, aqui representados pelo Engenheiro Firmino Cordeiro, que é Diretor-Geral, e pelo Dr. João Mira, a quem saúdo pela vossa vinda à Comissão. Esta audiência, tal como a próxima audiência, insere-se no contexto da Casa do Douro, do conjunto das audiências que temos vindo a realizar relativamente à Casa do Douro. Só para vos dar nota muito rapidamente das regras com que estamos a funcionar para estas audiências, vou dar a palavra a cada um dos grupos parlamentares para uma intervenção de até 5 minutos, na qual poderão colocar as questões que muito bem entenderem. Passado esse período de intervenção dos grupos parlamentares, dou a palavra aos nossos convidados para poderem responder às questões que, entretanto, forem suscitadas num período de 15 a 20 minutos com este intervalo de tolerância. Agradecer uma vez mais a vossa presença. Vou dar a palavra ao grupo parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Pedro Alves. Por favor, dispõe de 5 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou ser mesmo muito parco na intervenção. Antes de mais, cumprimentar os dirigentes da AJAP e agradecer-lhes a disponibilidade que tiveram em vir a esta comissão. Da nossa parte, não iremos fazer qualquer tipo de pergunta ou intervenção, porque, à semelhança do que fizemos com outras organizações que se disponibilizaram a vir à Comissão e que solicitaram essa audiência, não foi uma audição solicitada por nós, mas teremos todo o gosto em ouvir a vossa opinião relativamente a esta proposta de lei da alteração estatutária da Casa do Douro. Perceber também de que forma é que os jovens agricultores ou viticultores do Douro encaram, ou o modo como encaram este processo. Por isso, o nosso muito obrigado uma vez mais pela vossa presença e agradecemos desde já os vossos contributos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao argumentado do Partido Socialista. Sr. Deputado, faz favor. Muito boa tarde, Sr. Presidente. Cumprimento os dirigentes da AJAP, a quem agradeço terem-se disponibilizado a estar connosco e, pelo menos, a terem feito eles próprios o impulso de estar aqui para colaborar com esta Comissão. O problema que nos traz aqui é realmente um problema vivido por nós todos, designadamente pela região do Douro, mas não apenas, é um problema de natureza nacional e que é fundamental que todos aqueles que queiram dar algum contributo e que tenham algum domínio da situação e que tenham algum contacto com os problemas que têm existido, possam aqui nesta Comissão de viva voz dar-nos conhecimento daquilo que pensam, daquilo que fizeram, daquilo que pensam fazer e de toda a situação global. Nesse sentido, não vamos refugiar-nos numa pergunta genérica, vou tentar deixar o mesmo tipo de perguntas que têm sido feitas às outras entidades que aqui está, por uma questão de lógica e de coerência, até para depois podermos obter nós próprios respostas às questões que colocamos depois de ouvir toda a gente sobre os mesmos assuntos. Como parte introdutória em relação à vossa associação, gostaria o Partido Socialista de saber, para já, quantos jovens agricultores é que neste momento, mesmo em relação aos pequenos e médios agricultores, neste momento há grandes polémicas, uns dizem que há 25 mil, outros dizem que há 40 mil, conforme a forma conforme o critério que se utiliza. O que já agora nós gostaríamos de saber é em relação a jovens agricultores, com o critério que os torna jovens agricultores, que penso que será a idade que têm, quantos é que existem no Douro e já agora quantos é que a vossa associação representa. Depois, aquilo que nos traz aqui tem a ver com uma proposta de lei, como sabem, sobre a Casa do Douro. Nós consideramos que é uma proposta de lei de extinção da Casa do Douro, com implicações na região, com implicações na lavoura, com implicações nos agricultores, pequenos e médios, e também relativamente aos jovens agricultores. A primeira questão que se quer colocar, a situação global, é como é que veem a final da situação, como é que têm contactado com este problema no Douro, têm contactado no Douro, têm estado lá, têm ouvido as pessoas, têm opinião sobre a situação. Depois, acham que deviam ter sido tomados em consideração em relação a esta problemática da alteração da configuração da entidade que representa a lavoura do Douro, e se acham que deviam ter sido, a pergunta é, foram ouvidos por alguém,
falaram sem ser ouvidos, ou seja, o que é que vocês têm, como é que se têm pronunciado, o que é que têm dito sobre o assunto, designadamente em relação aos grupos de trabalho que foram criados para possibilitarem a fundamentação desta lei, criados pelo Governo, que seriam em número de 7 ou 8, penso eu. O que se pergunta é, vocês que sabem quem é que integrou esses grupos de trabalho, foram também ouvidos relativamente à sua Constituição e, principalmente, conhecem as conclusões que saíram desses grupos de trabalho e que, pelos vistos, deram origem a esta proposta de lei com que nos debatemos neste momento. Uma outra pergunta na sequência. O que é que lhes parece esta mistura que está a acontecer nesta proposta de lei entre o problema das dívidas e do problema de saneamento financeiro, por um lado, e o problema institucional e estatutário, por outro, ou seja, confundir as duas situações. Por um lado, a tentativa de sanear financeiramente a Casa do Douro e, por outro lado, para fazer isso, como que dizer que tem que desaparecer, tem que deixar de ser uma associação de direito público para passar a ser uma associação de direito privado. Como é que veem esta situação, designadamente esta da passagem de direito público da associação de direito público para direito privado? Uma outra questão tem a ver com um projeto de lei que também está em discussão neste momento, que foi apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português e que tem a ver com um modelo de contratualização plurianual entre a produção e o comércio, uma tentativa de aproveitar o contrato de vindima para conseguir que haja uma estabilização dos volumes anuais a produzir e também, já agora, a compaginação com os preços a praticar. O que é que pensam sobre isto? O que é que os jovens agricultores têm a dizer sobre isto? A última questão que tem sido colocada a todas as entidades também aqui tem a ver com a avaliação que foi feita dos vinhos do Douro, designadamente os vinhos dados em penhor em relação à dívida que a Casa do Douro tem perante o Estado. Penso que todos já sabem como é que ela foi feita, todos nós sabemos, aliás foi dito aqui de viva voz por quem a fez, foi feita através na prática, de 2 economistas, existiam outras duas pessoas, mas apenas tinham representação institucional da UTAD, da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. A forma como foi feita foi, pelos vistos, o cálculo da aguardente vínica, do preço da aguardente vínica, os preços da produção e depois a extrapolação a partir do ano da produção até ao valor que tem hoje. De tal maneira que, ao que parece, e os dados que nos aparecem, é que os mesmos vinhos, neste momento colocados no mercado, à saída do entreposto de Gaia, valerão alguns deles 5, 10, 15, 20 vezes mais do que a valorização que lhe foi dada. O que nós perguntamos é o que é que pensam em relação a esta opção de fazer a avaliação dessa forma e se realmente não acham que vinhos velhos, finos do Douro têm especificidade suficiente para terem merecido um outro tipo de tratamento também específico. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Agostinho Santa. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS-PP, o Sr. Deputado Manuel Fialho Isaac. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar também aqui a direção da AJAP e agradecendo desde já a vossa solicitação no sentido de serem ouvidos aqui na Comissão de Agricultura e Mar acerca da Casa do Douro. Como certamente saberão, portanto, o período ou prazo de entrega das propostas de alteração do diploma terminou ontem. De qualquer das maneiras, eu não tenho dúvidas que a mesa aceitará, se trouxerem propostas que, sendo depois descortinadas, forem propostas que tragam uma mais-valia, portanto, para a Casa do Douro, não tenho dúvidas que a mesa o fará com todo o gosto e senão não merecia a pena também estarem aqui para serem ouvidos. E dizendo que já tudo se falou aqui sobre a Casa do Douro, já se fez perguntas e nós, sinceramente, estamos mais aqui para ouvir as vossas propostas e espero que tragam boas propostas e temos mesmo só para ouvir, resta-me só agradecer mais uma vez a vossa presença aqui e tomar apontamentos daquilo que vão dizer aqui para ver se nós conseguimos meter mais alguma coisa nesta nova alteração à lei. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Ramos, do Grupo Parlamentar do PCP, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores Deputados, começar por cumprimentar, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, os dirigentes da AJAP, agradecer a solicitação que fizeram para serem ouvidos. O PCP tem a posição de que as confederações deviam ser ouvidas neste processo, aliás, apresentou essa proposta que acabou por ser chumbada. Felizmente, depois foi reconsiderado e foi possível que as entidades que pediram à Comissão pudessem ser ouvidas e entendemos
entendemos que a dimensão e as questões envolvidas neste problema da reconfiguração da região de Marcada do Douro, importa ouvir, quanto mais interessados, melhor. Foi já colocado um conjunto de questões pertinentes, certamente também trazem um conjunto de questões que querem colocar, que gostavam de apresentar, mas eu que ainda queria colocar 2 ou 3 questões. Uma delas é, e também já foi de certo modo aflorada, a importância do Douro e dos jovens agricultores, este contexto dos jovens agricultores no Douro e das dificuldades que sentem, tendo em conta que tratamos de uma região com especificidades, em muitos casos únicas no nosso país, por isso as dificuldades especiais naquela zona. Por outro lado, perceber qual é a importância, na vossa perspectiva, a importância da Casa do Douro para o equilíbrio que é preciso ter naquela região e se existe uma relação entre a fragilização da Casa do Douro, que ela tem vindo a ficar cada vez mais frágil, e também aquilo que é as dificuldades que existem na região. Por outro lado, era perceber o que é que entendem do modelo de representação e da importância da Casa do Douro nesse modelo. Temos ali um modelo de equilíbrio entre o comércio e a produção. O que conhecemos é que o comércio tem vindo também a transformar-se com o tempo em produção e é hoje já um grande produtor. Já nos disseram aqui que representam à volta de 20% daquilo que é a produção, mas por outro lado o que conhecemos é as dificuldades cada vez maiores daquilo que é exclusivamente produção. Aliás, falam-nos aqui de pipas de vinho, de vinho de mesa, vinho para não ser beneficiado, a 75 euros a pipa e a 100 euros a pipa, o que não dá manifestamente para o granjeio das vinhas, e por isso era importante perceber também este modelo, perceber a vossa perspectiva relativamente a este modelo e até relativamente a esta problemática do valor dos vinhos e da importância do beneficiar vinhos naquela região para a rentabilidade da atividade agrícola. E depois, relativamente à questão da associação privada, associação pública, se não entendem que aquilo que a proposta do Governo apresenta relativamente àquilo que são os objetivos, a área de trabalho da associação privada, se ela não existe de certo modo já no conjunto de entidades que prestam apoio no Douro. Por último, como é que, até perante os vossos associados, os jovens agricultores, como é que é sentido esta proposta no Douro, esta proposta de saneamento financeiro por um lado, mas que junto ao saneamento financeiro uma mudança total daquilo que é os estatutos, os objetivos daquela estrutura pública e de inscrição obrigatória. E para já era o que tinha. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado João Ramos. Vou então dar a palavra à JAP para poder responder, dispõe de um tempo de 15 a 20 minutos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. A JAP, de facto, foi voluntária em vir a esta comissão falar ou dizer algumas das nossas opiniões e reflexões sobre esta questão da Casa do Douro. De facto, são muitas questões, mas dizer o seguinte: eu acho que o Governo e o Ministério da Agricultura têm trilhado um caminho, por um lado com alguns resultados que se note positivos, mas por outro lado com algumas fragilidades. Não sei se com que intenção, mas lá iremos, que nós achamos menos positivo. E eu dou apenas alguns exemplos que me parecem importantes. O pagamento atempado aos agricultores, acho que foi uma nota interessante que surgiu face à fragilidade com que os agricultores lidavam com esta situação, dos recebimentos, etc. Criação de Bolsa de Terras com algumas nuances
menos positivas, mas entendemos que a ideia é boa e penso que com o passar do tempo, portanto, pode cimentar e pode ser um foco interessante, até para jovens agricultores aparecerem e poderem aí ter a expectativa de alcançar, se for um sonho, digamos assim, a nível empresarial. A Parca pareceu-me uma plataforma interessante, apesar da AJAP não estar presente na Parca por opção política, porventura, não encontro outra razão, e aquelas que me deram até agora, que nos foram dadas até agora, são muito incipientes, digamos assim, porque dizem que isso iria contrabalançar o peso entre a produção e a distribuição, e a grande distribuição. Bom, quase nem comento isso, porque se olharmos para os pratos da balança, eles são efetivamente muito desiguais. Interessa também destacar, mas parece-me que a ideia boa, nós defendemos isto durante muito tempo, que devia existir um organismo não regulador, porque não é isso que está em causa, mas um organismo que pudesse sentar à mesma mesa estes dois lados, apesar dos resultados, confesso, até ao momento não terem sido muito positivos, nem sei se as discussões têm sido muito acesas, face a temas tão pertinentes como já saíram na opinião pública sobre esta matéria. Também destacar a celeridade nos pagamentos no âmbito dos projetos. Portanto, o IFAP passou a ser bom pagador, a tempo e horas, os agricultores vão contando com isso, ainda bem, é uma nota bastante positiva, queremos aqui deixar. Por outro lado, também parece positiva a promoção da produção nacional além fronteiras, portanto, é um aspecto que tem sido muito destacado, se bem que, confesso, que estas produções aparecem sempre ligadas aos grandes grupos produtivos, em detrimento de pequenas organizações e outras com vontade também de fazer chegar a sua produção lá fora, quando não conseguem competir cá dentro e muito menos ter preço, ou seja, acabam por ser esmagados, enquanto que os outros continuam a ter a vida facilitada, e ainda bem, é um aspecto que nós ressalvamos como positivo, mas também devia existir aqui uma preocupação com esta questão que eu aqui deixo. Bom, menos bem, mas que se pode corrigir, tudo pode ser corrigido quando estivermos em tempo disso, e eu acho que essa nota é sempre deixada, até ao lavar dos cestos é vindima, e vamos falar um bocadinho da região do Douro. A inscrição obrigatória dos pequenos agricultores nas finanças no último período de candidaturas correu muito mal. Com isso trouxe um afastamento de muitos agricultores, estima-se entre 20 mil a 30 agricultores ao RPU, o que quer dizer que é uma perda considerável para o país de meios financeiros. Agora podem-me perguntar, mas a AJAP não está de acordo com a inscrição? Até podemos estar de acordo. O que não estivemos de acordo foi com o meio e com o tempo que devíamos ter sido todos preparados para poder divulgar isto junto dos agricultores. E não ficava, na nossa perspectiva, nada mal que houvesse uma franja, se bem que pequena, de agricultores que não tivessem essa inscrição obrigatória dentro daqueles quadros que depois foram desenhados. Também me parece que houve aqui um acentuar desigualdades entre os agricultores considerados familiares e os profissionais. Infelizmente, há sempre esta tendência. E até estamos no Ano Internacional da Agricultura Familiar, e também vou falar um bocadinho mais sobre isso, porque me parece que há aqui uma grande carga desta responsabilidade às costas. Bom, temos de comemorar estas coisas, mas nós até podemos concordar com isto, mais ou menos, ou ter uma opinião muito própria. Eu confesso-vos que entender-se que 98% ou a 100% dos nossos agricultores em Portugal são da agricultura familiar assusta-me um bocado, porque as realidades são completamente distintas, e quem sabe o que são os pequenos viticultores no Douro com grandes viticultores em qualquer outra região do país, e mesmo no Douro, acho que não é comparável. Bom, até me podem dizer, mas isto resulta de famílias. Há famílias e famílias, como sabem, e não estou a falar apenas e só da dimensão da propriedade, estou a falar de muito mais aspectos. Aliás, a definição das Nações Unidas é muito clara sobre esta matéria: mão de obra predominantemente familiar. E aqui eu não sei se essas empresas ditas familiares têm esta ressalva. Bom, e depois, em relação ainda aos pequenos agricultores, o novo quadro que se desenha vai afastar os pequenos agricultores da inscrição nacional, da candidatura nacional aos pequenos projetos, obrigando-os a apresentar as suas candidaturas nos GAL, nos grupos de ação local, o que nos parece que é um retrocesso, para os pequenos agricultores. Outra nota que me parece importante e esperemos que aqui haja
ainda uma nuance do Governo em relação a esta matéria, é a figura do jovem empresário rural que a AJAP tem lançado, que os senhores deputados bem conhecem, que tem sido falada na própria comunicação social e que até ao momento ainda não lhe foi dado o devido destaque. Não é que o número de entradas de jovens agricultores tenha sido tão pouco ou tão diminuído como isso, de facto foram números interessantes, mas isso não corrige de facto a nossa fragilidade a este nível. O número de jovens agricultores no contexto percentualmente todos os agricultores continua a ser muito baixo em Portugal, dos mais baixos da Europa, 3,1%, e eu quero dizer com isto que a figura do jovem empresário rural, desta figura do jovem empresário rural, definida como está e sendo uma figura perfeitamente transversal, viria no sentido de colmatar e de combater a desertificação nas zonas rurais e defender um bocadinho a política que nós muitas das vezes temos falado. A melhor forma de desenvolver o litoral é investir no interior e esta medida encara precisamente esta nota. Ela está trabalhada pela DGAR, está trabalhada pelo Sr. Secretário de Estado das Florestas e do Desenvolvimento Rural, a Sra. Ministra também apadrinhou a figura. O que é certo é que entre o Ministério da Agricultura e a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Regional a figura teme em não sair e estamos numa fase crucial. Aliás, esta figura foi motivo até de um pedido de audiência da AJAP e não vou estender sobre isso para depois falarmos sobre essa questão. Depois tenho outra nota, o acentuar de desigualdades entre as organizações. A AJAP continua a ser aqui... Eu sei o que a Casa de Ouro está a passar, porque a AJAP já passou por situações muito semelhantes ao longo da sua história e, portanto, com isto estamos perfeitamente à vontade. Nós temos tido ao longo da nossa história as nossas dificuldades, só que o que é certo é que nós vamos aguentando e felizmente, ainda bem para os jovens agricultores, as coisas têm funcionado, o que quer dizer que temos dado passos certos na resolução e na construção da nossa identidade e do nosso afirmar de prestação de serviços, de proximidade, e isso é que nos distingue das demais organizações. Mas continuamos a ter problemas com a formação profissional, porque não somos reconhecidos como qualquer das outras confederações, com a Parca, porque não lá estamos, com o SES, que surgiu agora um grupo de trabalho sobre a alteração ao SES, e surgem jovens de outros quadrantes a serem preteridos ou favorecidos e em relação à AJAP não aparece. Estamos a trabalhar também nesse sentido, a ver se corrigimos alguma alteração. Bom, como aspecto mais negativo ou menos positivo aparece esta questão da região do Douro e agora centrava-me um bocadinho nisto. Permitam-me que seja estabelecida aqui uma comparação, que muitos de vocês acharão que não é comparável. Mas se pensarmos na região do Alqueva e na região do Douro, estamos a falar em 110 mil hectares para 48 mil. Estamos a falar em 5 mil produtores para 30 mil pequenos produtores e, bom, estamos a falar no investimento de 3.500 milhões de euros comparado com um colmatar e um adicionar de dívida que se diz que tem estes e que tem aqueles e que eles não pagam aos outros e não sei o quê, não sei o que mais. Podem-me dizer não é comparável, mas são duas regiões que têm pesos interessantes, diferentes e significativos no país. E estes números são claros, não vale a pena tentar escondê-los porque eles são efetivamente claros. Isto é caso para se dizer que, por vezes, o Estado é forte com os fracos e fraco com os fortes. Isto leva-nos a pensar também que, bom, se recuarmos alguns anos há 25, a dívida era estimada em 125 milhões, a partir daí vem juros sobre juros, juros que o Estado foi calculando, bom, e depois eu coloco-me um bocadinho na pele da posição da direção da Casa de Ouro a pensar que quando a gente trabalha com números infelizmente negativos, as dores de cabeça serão mais que muitas das vezes os dirigentes acabam por se esquecer qual é a sua verdadeira finalidade e razão de ser de uma instituição como a Casa de Ouro. E também, para que isto não ficasse apenas e só na questão da dívida, ao retirar de funções uma instituição desta natureza, ao perder o cadastro, ao perder o controle das próprias aguardentes, ao perder um conjunto de funções que existia na região, perde com certeza as suas principais fontes de receita e com isto terão dificuldades em acompanhar toda uma evolução que a própria região foi criando.
bom, estes juros de facto têm agravado e bastante a situação. Em relação aos jovens agricultores e o Douro em particular, eu só vos quero dar estes números. A região do Douro é aquela que mais jovens tem instalado no país. São 1000 no Proder. Está aqui, num textozinho muito simples, do Proder, os jovens agricultores no Proder. Na página 5, mais de 1000 jovens agricultores instalados na sub-região do Douro, é assim que ela é identificada. O que quer dizer que é uma região importante e é uma região que ainda atrai jovens. Mas com estes conhecedores, com certeza, de todos estes problemas. O que quer dizer que esta situação em nada favorece a região, em nada favorece estes projetos de jovens que eu considero pequenos, de pequena dimensão, porque não existirão muitos com mais seguramente 10 hectares de vinha em termos de instalação. E quase todos eles, a grande maioria, na vinha. Bom, a nossa posição sobre esta matéria e sobre as questões que foram colocadas pelos seus deputados, eu não sei se resolver a dívida da Casa de Douro com a venda dos vinhos da Casa de Douro e depois fechá-la, não sei se isto é solução para alguém. Confesso que temos muitas dúvidas se é solução. Olha, vocês têm só que vamos vender isto, resolvemos o problema e depois encerramos e mudamos agora a figura, mudamos o estatuto. Nós temos instituições, organizações públicas no país, a grande maioria delas, 90 e qualquer coisa por cento seguramente, afetas às principais confederações, ou por estatuto de associado da CAP, da CNAD e da Confagri, ou então por protocolo de entendimento com a AJAP. Estas são as organizações agrícolas do país, socioprofissionais, privadas, o que quer dizer que na região do Marcado do Douro todas estas organizações estão através das suas representadas. Para mim mete-me confusão que venha agora a ser criada uma associação a concorrer com todas estas que já lá estão e da qual todos fazem parte uns dos outros a fazer exatamente os mesmos serviços. Eu confesso que ao longo destes anos todos não vi grandes soluções, mas muito honestamente para a AJAP também não estará aqui a solução. Também esta não parece ser a solução. Há um destruir, há um aumento de fragilidades que eu gostava de reforçar, porque os anos não têm sido muito fáceis para os agricultores, para os pequenos agricultores. Nos últimos 10 estima-se perdas de benefício na ordem dos 40 a 50% e rendimento na casa dos 60%. Ora, é preciso uma instituição como a Casa do Douro forte, não como a atual Casa do Douro, porventura, forte, que de facto crie unanimidade e um uníssono à volta das questões da produção. Porque senão a tendência é o que se está a verificar atualmente. Está a crescer o comércio, estão a crescer os exportadores que viram também a produtores, estão a crescer os comerciantes que viram também produtores, ficam com toda a cadeia e ficam com grandes áreas de intervenção na região. Sinceramente, expulsando os pequenos e os médios viticultores. Essa é a tendência, mais tarde ou mais cedo, isto a continuar a verificar-se. Não é só a tendência na região do Douro, meus caros, muito sinceramente, é a tendência um pouco por todo o país, se continuarmos com estas políticas perfeitamente contraditórias ao conceito que diz este Ano Internacional de Comemorações do Ano Internacional da Agricultura Familiar. Se representa a nível mundial 70% da produção mundial, se de facto é a forma de agricultura que melhor combate a desertificação, as desigualdades sociais e mais promove e pode promover todos estes fenómenos, então parece que nós aqui estamos a inverter um bocadinho o ciclo das coisas com este tipo de... Pelo menos essa é a nossa posição e a leitura que fazemos parece-nos bastante clara daquilo que temos à nossa disposição. Portanto, ou seja, parece-nos uma má decisão e, porventura, apelamos, muito sinceramente, ao Governo para repensar esta matéria. Agora podem perguntar, mas que soluções é que poderia aqui haver? Bom, baralhar e voltar a dar também não é solução. Agora, uma solução de ruptura desta natureza não me parece a mais óbvia. Agora, o que me parece, sinceramente, é que as principais confederações, porque porventura, alguma pode estar aqui associada a muitas movimentações,
permita uma expressão, houve movimentações e pressões políticas para que isto esteja a acontecer nesta fase do campeonato. Não sei de quem, não estou preocupado, mas estou preocupado com o evoluir da região. Aí seguramente estou preocupado. Agora, quem é que mexe esses cordelinhos, meus caros? Não sei, são coisas que nos ultrapassam completamente. Agora, vemos movimentações da CAP na região, que estranhamos, como nós lá estamos, como está a CAP, a CNA, como está a Confagri. Parece-me que a solução era juntar estas organizações todas à volta da Casa do Douro e porventura alterar estatutariamente os seus estatutos, os seus pontos estatutários, no sentido de arranjar uma direção porventura alargada, onde é que estivessem representantes, obrigatoriamente, uma direção mais reduzida, representantes da região eleitos, e onde é que estivesse um representante de cada uma das confederações, por forma a que todos nós pudéssemos ter uma voz ativa e presente junto do organismo regulador, junto do organismo que para nós tem uma importância extrema. Agora, se o vamos colocar ao patamar das outras organizações privadas, muito sinceramente estamos a fragilizar isto e vamos dar... Alguém vai ficar beneficiário com isto e com certeza não serão os pequenos produtores, que serão os mais beneficiados com isso. Portanto, eu não sei se respondi algumas das questões que me foram colocadas. Não me vou pronunciar sobre a questão da auditoria dos preços, confesso que é um problema de economistas ou de quem fez isso. Ouvi dizer que houve muitas avaliações do valor, depois as avaliações têm sempre dois pesos e duas medidas, para quem compra e para quem vende, mas uma avaliação desta natureza devia ser o mais neutral possível e o mais correta a nível daquilo que possa representar. Mas eu nem deixava chegar a esta questão aí, porque penso que houve anos a fio para se ir resolvendo, não se resolveu, estamos numa altura de se querer tomar posições, mas não ouvir as organizações, e é aqui que eu queria terminar a minha intervenção. Nós nunca fomos tidos nem achados para nada destas coisas e tivemos de dizer, nós estamos aqui para poder dizer de nossa justiça para os senhores deputados e as diferentes bancadas dos grupos parlamentares nos ouvirem. Portanto, por si só já revela que não houve o cuidado da parte do Ministério em ouvir as organizações do setor. Nós temos muitos associados nesta região, não quer dizer que sejam os 1000 que se instalaram, como é evidente, mas com certeza ajudamos a instalar uma boa parte deles e muitos deles são nossos associados. O que quer dizer que todos nós, as confederações todas e as organizações, temos um peso interessante na região do Douro. Agora, quem sairá beneficiado disto, há uma coisa que eu sei que quem sai prejudicado, são os pequenos viticultores e a própria instituição. Porque quem ficar com isto vai ficar com património, vai ficar com essas coisas todas e vamos andar todos aqui a dizer que de facto a posição não foi a melhor. Portanto, lamentamos que não tivesse pelo menos existido este consenso ou esta abordagem à volta das organizações e também à volta da região, porque aquilo que nos chega da região é que também a decisão que está a ser tomada não está a ser muito consensual por parte dos residentes, por parte dos viticultores, por parte dos autarcas, por parte até dos políticos dessas mesmas regiões. Tenho dito, Sr. Presidente, muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Engenheiro Firmino Cordeiro, que é Diretor-Geral da AJAP, que agradeço também a presença do Dr. João Mira nesta audiência. Senhores deputados, está concluída esta audiência. Já de seguida vamos ter connosco a Fena Degas, da Confagri. Vamos suspender os nossos trabalhos por alguns minutos apenas para podermos fazer a entrada dos nossos convidados. Eu vou pedir ao deputado Jorge Fão que me substitua na presidência da reunião enquanto me vou ausentar para uma outra reunião. Queria só deixar uma nota para todos os senhores deputados, na linha daquilo que o senhor deputado Manuel Ferreira Isaac já aqui referiu. O conjunto das propostas de alteração que tínhamos para receber, ontem recebemos dos grupos parlamentares do PSD e do CDS um conjunto de propostas de alteração e ficou, como sabem, consensualizado também a reunião de comissão, que se hoje, durante as audições com a AJAP e com a Fena Degas, se fosse suscitado
qualquer ponto que revelasse interesse para suscitar uma proposta de alteração, que a mesa ainda aceitaria. Portanto, ainda temos esta tarde, creio que depois no final da nossa reunião, com mais uma hora, creio que até mais uma hora, para receber eventuais propostas de alteração, e a partir daí podemos avançar para o guião e poder fechar em definitivo este assunto até à votação. Sr. Deputado João Ramos, faz favor. Era só uma questão, Sr. Presidente. As propostas de alteração que entraram do PSD e do CDS são diferentes das que já tinham entrado? Nós vamos distribuir, mas são disponíveis. Ok. Elas serão distribuídas logo que esteja concluído todo este processo, é concluído para conhecimento de todos os senhores deputados. Eu peço desculpa de tornar a intervir, mas é só para dizer que deixamos um livro dos 30 anos da AJAP a todas as bancadas. Portanto, Eu agradeço também à AJAP, fica prejudicado o grupo parlamentar do PEV, porque são 6 grupos parlamentares, como há 5 edições, ainda há tempo de compensar também essa falta. Senhores deputados, vamos então suspender os nossos trabalhos até daqui a 5 minutos.